Verso 21. Lucas 12, do verso 13 ao verso 21. Diz assim o texto sagrado. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhe recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto: derribarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si e não é rico para com Deus. Oremos. Te agradecemos, ó Deus, pela tua compaixão e graça, e agora pedimos que por esta mesma compaixão e graça o Senhor nos dê compreensão da tua palavra, que o teu Espírito ilumine o nosso entendimento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, certamente você que tem pelo menos 6 meses de igreja, pelo menos 6 meses, você já deve ter lido essa parábola, porque 6 meses é tempo suficiente para nós termos lido pelo menos todos os evangelhos. E você sabe que Jesus utilizou bastante o método de ensinar através de parábolas. As parábolas eram histórias criadas a partir de elementos comuns do dia a dia, que serviriam esses elementos e essa história de pano de fundo para uma mensagem. É aquilo que nós hoje, na nossa cultura, fazemos com os nossos filhos quando contamos fábulas para eles. As fábulas possuem elementos fantásticos, mas nós não precisamos nos ater aos elementos, nós temos que nos ater à moral da história, à mensagem central. E é isso que visa a parábola. E aí é curioso ver alguns irmãos, quando vão pregar utilizando parábolas, eles se atêm a todos os elementos das parábolas. Se tem os animais, aí ele começa a dar significado para os animais. Se tem cores, ele dá significado para cores. E aí ele vai buscando significado em cada elemento. Daí nascem as maiores bobagens que a gente pode ouvir no púlpito, aqueles sermões altamente alegóricos. Não é esse o propósito da parábola. A parábola não quer que nós busquemos elementos, significados em cada elemento. Nós lemos a parábola e buscamos a moral da história, a lição. É esse o propósito da parábola. E o curioso dessa parábola que nós acabamos de ler é que Jesus dá a moral da história primeiro e depois é que ele conta a parábola. Porque a mensagem central é dada no verso 15. Jesus diz:
Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É isso. O objetivo dessa parábola é esta lição. A vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Portanto, tenham cuidado com a avareza. É isso. Toda essa parábola tem essa mensagem. E aqui eu quero aproveitar, para você que é leitor da Escritura, e aí eu estou falando para todos, porque todo cristão tem que ser leitor da Escritura. Toda a Escritura tem uma única mensagem. Cada bloco, cada perícope da Escritura só pode ter uma mensagem. Porque o Espírito Santo, que é o autor da Escritura, usou homens com um propósito. Cada palavra, cada história que é pensada em toda a história da salvação está posta ali com um propósito, com uma mensagem. Não existe o mesmo texto, inúmeras mensagens, como a gente também costuma ouvir por aí. Só há uma mensagem, porque o autor é único, a intenção era única. O que tem diferente são as aplicações. O mesmo texto vai se aplicar a momentos distintos, de formas distintas. Mas eu sempre tenho muito cuidado, muita reserva quando eu vejo alguém que descobriu algo assim, que ninguém nunca tinha descoberto na Escritura. Ele vai lá e encontrou ali uma descoberta tremenda. Tenha cuidado, porque é aí que nascem as heresias e as bobagens. Essa parábola tem uma mensagem: cuidado com a avareza. A vida não é medida pela quantidade de bens que o homem possui. É essa. Só que Jesus está falando aqui acerca da vida, de como deveria ser esta vida. E ele aproveita justamente uma questão entre dois irmãos. Alguém no meio da multidão diz: Senhor, fala com o meu irmão para dividir a herança comigo. Jesus diz: mas quem me constituiu juiz? Ele percebia que ali no fundo daquela discussão havia um ídolo muito grande chamado avareza, que é o ídolo aos bens, a idolatria ao dinheiro, que é aquela falsa sensação de ter a vida segura a partir daquilo que você pode conquistar. E se aquilo que eu posso conquistar, se os bens é aquilo que me dá segurança, eu passo a mover a minha vida na direção da busca de bens. A minha vida passa a orbitar em torno das coisas que eu posso conquistar. E ali eu coloco o meu coração. E onde eu coloco o meu coração está o meu tesouro. E quando o meu tesouro são bens ou coisas que nós podemos conquistar, nós começamos a fazer daquilo que eu posso conquistar o Senhor da minha vida, porque é Ele quem vai começar a ordenar a minha conduta, a minha agenda, o meu modo de pensar, o meu modo de falar. Tudo girará em torno daquilo que eu preciso alcançar. E isso se constitui em idolatria. O grande pecado aqui é o pecado da idolatria. Quantas vezes nós somos desafiados a andar por fé, a viver por fé, e a ter na certeza do Senhor que nos guarda, a paz para nos fazer conduzir. Todo instante, a palavra de Deus nos chama a esse tipo de conduta. Mas quantas vezes a nossa grande luta é confiar verdadeiramente nesse Deus que vai nos guardar, ainda que não vejamos as possibilidades. Eu aprendi com um pastor com quem eu trabalhei que a igreja anda por fé. A igreja não pode sustentar, por exemplo, a sua segurança na conta que ela abre e vai depositando dinheiro.
E esse pastor dizia uma coisa que é verdadeira: a igreja não tem que guardar dinheiro, a não ser que tenha propósito para isso. Não, nós estamos com o propósito de construir a igreja, então vamos fazer uma reserva. Nós estamos com o propósito aqui, abençoar generosamente os nossos missionários no final do ano, e aí nós vamos fazer uma reserva para eles. Mas igreja juntar dinheiro sem propósito algum é falta de fé. É como aqueles irmãos que guardaram o maná, quando o Senhor disse: coma o suficiente para um dia, e amanhã? Amanhã eu darei o maná. Mas tem igrejas que fazem isso, vão juntando dinheiro, porque o dia mau pode chegar. Meu irmão, a igreja é do Senhor, igreja anda de fé em fé. Quem garante que os irmãos estarão dizimando e ofertando no mês seguinte? Quem impõe que isso aconteça? Ninguém. É por fé que eles fazem. Então é por fé que a igreja precisa caminhar. Não pode achar que a sua segurança está numa conta robusta, porque esse tipo de dinheiro que se guarda sem qualquer propósito, às custas do sacrifício do presente, ou às custas do sacrifício do irmão que passa por necessidade, é aquele dinheiro que a traça e o ferrugem vão corroer. É aquele dinheiro que não vai trazer nenhum tipo de crescimento para a igreja. E aí, a gente pensa nisso acerca da nossa própria vida, porque muitas vezes a gente vai gerando a nossa segurança a partir das coisas que nós conquistamos, a partir das coisas que nós estabelecemos como princípio de segurança para as nossas próprias vidas. E sem perceber vai acontecendo o que aconteceu àquele jovem da parábola, que estabeleceu a sua segurança naquilo que ele tinha, encheu os seus celeiros de cereais, mostrou que ele era muito rico, mas a palavra de Deus para ele foi o seguinte: seu tolo, você confiou a sua vida aos bens, mas hoje mesmo alguém vai te pedir a tua alma, e tudo aquilo que você tem reservado, para quem será? Você viveu para os bens, mas a morte vai chegar, e quando ela chegar, os seus bens não vão te dar a segurança que você precisava ter construído em vida. Jesus fala do perigo da avareza, porque a pessoa que pratica a avareza é uma pessoa que deixou de viver mesmo estando viva. Ela morreu ainda que esteja existindo. E o texto nos faz pensar aqui em pelo menos 3 perigos que podem nos levar individualmente ou levar a igreja como sociedade, como comunidade, a não viver a vida abundante e plena que o Senhor tem para nós. E o primeiro perigo é o perigo de medir o valor da vida por aquilo que se angaria ao longo da vida. É o perigo de medir o valor da vida por aquilo que se tem. É o perigo de medir o valor da vida por aquilo que se conquista ou que se quer conquistar. Há pessoas que estabelecem padrões ou alvos pessoais para a sua vida e acredita que só viverá quando ele realizar esse sonho, quando ele atingir esse projeto, quando tiver o primeiro milhão dele na conta. E ele vai vivendo para isso e vai gerando a sua segurança nisso. E vai gerando o seu valor nisso. E se essas coisas não existirem, ele não se sente valorizado, ele é inferior, ele vive cabisbaixo, ele não se sente seguro, mede a vida por aquilo que a vida pode lhe oferecer, por aquilo que ele pode conquistar durante a sua própria vida. Vive para conquistar e acaba esquecendo de viver. Você não vale aquilo que você vai conquistar. Na verdade, aqui cabe uma pergunta: qual é o seu valor? Quanto é que você vale? Quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale uma vida? Quanto é que vale a sua vida, Peter? Muito ou pouco? Vale muito?
Joaquim, a sua vida, a peso, vale quanto? Vale muito ou pouco? Quem mais aqui? Zé aqui, João Vitor, sua vida vale quanto? Vale muito? Quanto é que vale a vida de um pecador? Vale muito? Quanto é que alguém pagaria pela vida de um pecador? Qual o custo da vida de um pecador? A vida de um pecador não vale absolutamente nada. A nossa vida não vale nada. Depois de Adão, o que custa a nossa vida? Paulo diz, o salário do pecado é morte. É nada. Você e eu não valemos coisa nenhuma. Todo o pecado tocou todas as dimensões da nossa vida. Tudo em nós está corrompido. Vale muito pouco, quase nada ou nada. Tudo de bom que nós pudermos fazer ou imaginar, a Bíblia diz que não vale absolutamente coisa nenhuma. É como se fosse um trapo de imundícia, não acrescenta absolutamente nada a Deus. E nem faz com que mereçamos absolutamente nada de Deus. Você e eu éramos escravos, sem valor nenhum. Estávamos no mercado de escravos, mas alguém nos comprou por preço caro. Você e eu não valíamos coisa nenhuma, mas alguém deu toda a sua vida por nós no mercado de escravos e nos justificou. A palavra justificação vem justamente dessa relação que se tinha comercial no passado, quando se comprava o escravo e declarava o escravo livre. Ele não valia nada, agora ele vale. Mas pelo valor dele em si mesmo? Não. Pelo valor daquele senhor que foi lá e deu um preço alto. A sua vida só vale alguma coisa porque Cristo quis que ela valesse alguma coisa. Porque o sangue de Cristo foi vertido por mim e por você. Portanto, o valor da sua vida não está em absolutamente nada que este mundo possa nos dar. Não está em absolutamente nada que você possa conquistar. Porque se você conquistar todo mundo, ainda assim a sua alma estará perdida. Portanto, ainda que você seja o mais rico dos homens, sem Jesus Cristo, você é um miserável pecador. Por isso que o valor da vida não está naquilo que você e eu podemos conquistar. O valor da vida está naquilo que foi conquistado por nós na cruz do Calvário. A nossa vida só é medida pela cruz, não pelos nossos bens. Não se engane achando que aquilo que você tem, ou aquilo que você vai conquistar, te dará o valor. Porque por mais que você ganhe todo mundo, você continua não valendo coisa nenhuma. O segundo perigo é o perigo de viver uma contínua insatisfação. Esse jovem queria ter, esse homem queria ter, e ele encheu os seus celeiros de tudo aquilo que ele queria ter. E parece que esse desejo nosso, essa compulsão por ter, é como um saco furado. Quanto mais se tem, mais se quer. As pessoas não estão satisfeitas. Longe do Senhor não há satisfação de fato. O perigo de viver a insatisfação é porque quando se vive a insatisfação, mais se queixa pelo que não tem do que se agradece pelo que se tem. Vive-se um contínuo reclamar, um contínuo murmurar, uma contínua ânsia por aquilo que se quer conquistar. E se esquece de agradecer por tudo aquilo que já se tem. Não viva a insatisfação, não viva a murmuração, não viva a reclamação. Tem gente que você olha para ela, você diz assim, essa pessoa não pode ser nem crente, porque ela só vive com cara amarrada, mal-humorada, só resmunga, só dá patada, só responde com ignorância. Não existe nenhuma doçura naquela pessoa. Ela vive, a gente até usa a expressão, é uma pessoa mal amada. Uma contínua insatisfação na sua alma, que se reflete na maneira de se relacionar com o mundo. Não viva a insatisfação. Agradeça a Deus pelo que tem.
ainda que seja aquilo que você ache muito pouco diante do que você desejaria, mas agradeça pela sua salvação, agradeça pelo cuidado do Senhor. E há por fim um último perigo, que é o perigo de viver esta vida como se a morte nunca fosse chegar. Ele vivia esta vida, ele tinha tudo o que queria, a sua ânsia contínua por ter estava sempre sendo suprida, mas ele queria mais, e ele vivia esta vida como se a morte nunca fosse chegar. Preste atenção no detalhe da parábola. Jesus diz assim: você tem tudo, mas hoje mesmo, quando você não esperava, vão te pedir a tua alma, e tudo aquilo que você tem, para quem será? Ele viveu como se a morte nunca fosse chegar, e a morte chegou. E quando a morte chegou, foi tarde demais para perceber que ele enriqueceu, não para as coisas de Deus, mas enriqueceu apenas para este mundo. Eu conheço a história, conheço uma família lá do meu estado, de um senhor criado num lar evangélico, mas que depois que cresceu, ficou adulto, conquistou tudo que queria. Era proprietário de muitas terras, criador de gado, muito rico, e que vivia escarnecendo das coisas de Deus. Demonstrava claramente que a sua segurança estava em todos os bens que ele possuía, e possuía muitos bens. E esse senhor, com todos os seus bens, morreu num leito de hospital, implorando que as enfermeiras umedecessem um chumaço de algodão e passasse água gelada nos lábios dele, porque ele não tinha condições de beber um copo com água. Ele tinha um câncer, esôfago, traqueia, toda a riqueza dele, mas ele não tinha um copo com água no final da vida dele. Toda a riqueza. E deixou muitos bens para os filhos brigarem depois. Viveu como se a morte nunca fosse chegar, e ela chegou. E quando ela chegou, ele percebeu que todos os bens não supriram absolutamente nada. E pior, tudo aquilo que ele angariou nesta vida, ele não levou. Aqueles que vivem como se a existência nossa fosse apenas o intervalo entre o berço e o túmulo. Mas a vida vai para muito além do túmulo. Se ela vai para além do túmulo, você e eu precisamos semear para a eternidade. Nós sabemos muito bem que a salvação é fruto de graça e não de mérito, mas a Bíblia fala também dos méritos para o pós-morte. A Bíblia fala que aquilo que nós fazemos aqui, o bem que nós fazemos aqui, o amor que nós investimos aqui, que nós semeamos aqui, estas coisas vão ser contadas na eternidade. A Bíblia chama isso de galardão. Isso é tão marcante que Jesus diz que parece que vai ser como que a sua carteirinha na hora de chegar na porta do céu. Porque ele vai dizer o seguinte: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava preso, fostes me visitar. Quando era forasteiro, me hospedastes. E eles dirão: mas Senhor, quando foi que te fizemos tudo isso? O Senhor vai responder: quando fizestes a um destes meus pequeninos. Agora, porque fizestes a um desses meus pequeninos, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. A gente tem que ter cuidado, porque os protestantes descobriram que o mérito não salva. Aí esqueceram os méritos. O mérito não salva, mas o mérito evidencia que o teu coração não está nesse mundo. Quando nós somos generosos no dar, no abençoar, no voltar os olhos para aqueles que têm necessidade, nós estamos semeando na vida do outro, estamos semeando na eternidade. Isso se chamará galardão lá no futuro. Agora, quando nós somos avarentos, nós somos aqueles altamente preocupados com esta vida, e de tanta preocupação com esta vida, não vivem essa vida e serão surpreendidos pela morte.
Se nós somos uma igreja avarenta, nós somos aquela igreja que trata finanças com aquele negócio, aquele zelo, vamos encher nossa conta, enquanto negligenciamos, por exemplo, a partilha com os mais pobres, enquanto negligenciamos a partilha com o irmão nosso que está necessitado, perdeu o emprego, está precisando de alguma coisa, enquanto negligenciamos a partilha com o nosso irmão que está lá no fronte, lá fazendo missões, e eu já falei aqui algumas vezes. O Senhor nos dá, põe na nossa mão para que nós semeamos. E a relação bíblica é: quanto mais você semeia, mais espaço você tem na mão para receber. Então aí eu vou te dar mais. Que o Senhor nos livre de perdermos a vida ainda vivos. Que o Senhor nos livre destes perigos, para que a gente viva aqui verdadeiramente como corpo de Cristo, individualmente, como coletividade, como igreja, uma vida plena e abundante como o Senhor quer que a gente viva. Amém? Vamos orar então. E agradecemos a Deus por essa palavra. Pedimos que o Senhor tire do nosso coração qualquer avareza, qualquer excesso de preocupação com a nossa própria vida, que nos faz desacreditar no Teu cuidado. Nos livra, ó Deus, de cair nestes perigos, de confiar naquilo que nós temos, de sermos medidos por aquilo que nós possuímos, de sermos ingratos e não agradecidos ao Senhor, e de ignorarmos a realidade de que a vida aqui vai se encerrar um dia, mas ela prosseguirá na eternidade. Seja o Senhor favorável a nós, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos nos dividir em classes, meus